Vou chamar minha mãe, vou chamar minha mãe, na beira do mar, na beira do mar. Vou chamar minha mãe. Olá, hoje nós Olá! Tudo bom, meu amorzinho? Hoje nós estamos com o Jorge Codês, brasileiro do Rio de Janeiro, iniciado em Ogum-Edé há 27 anos, mora há 17 anos na Europa, 15 anos na França. Nós vamos abordar os desenhos dele, a vida dele na Europa, a Covid, como a Europa está reagindo hoje, especialmente a França, que é lá que ele mora, né? E conhecer um pouco dessa figura maravilhosa aqui nesse vídeo, todo dia com desenhos lindos, 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 lindos. Meu amor, fala um pouquinho de você para nós. Muito obrigado, meu amor. Então, eu moro aqui já há 17 anos, eu sou do Rio de Janeiro. Eu fiz o santo com 15 anos no Rio de Janeiro, há 27 anos atrás, em 93. Enfim, depois eu fui trabalhando, fui estudando e vim parar aqui. Hoje eu trabalho para o governo, eu não sei exatamente como se chama esse sistema no Brasil, a gente aluga e vende casas e apartamentos para pessoas de baixa renda. É tipo Minha Casa Minha Vida, não sei se existe isso no Brasil, não sei se eu já escutei falarem nisso. Mas é um pouco mais, muito mais concentrado. A gente tem realmente boas casas e bons apartamentos para as pessoas de baixa renda. É o que eu faço. E os desenhos eu faço quando eu tenho tempo vago. E como que surgiu essa sua vontade de desenhar, de passar essa imagem do orixá? Porque os seus desenhos, a gente tem a impressão do orixá vivo, né? Sempre com energia, parece que está sempre em movimento. Essas ideias surgiram como? Você sempre gostou de desenho? Ou depois que você entrou para a religião, você começou a se dedicar mais nesse tipo de desenho? Eu sempre gostei de desenho. Desde pequeno eu sempre gostei de desenho. Eu me lembro que eu comprava, acho que era uma revista na época, Destino. Não sei se você lembra dessas revistas que falavam de orixás. E eu tentava desenhar, fazia os mesmos desenhos do lado. Eu tinha um caderno cheio de desenho. E eu me lembro que quando eu soube, porque eu comecei um pouco na Umbanda. A minha tia, eu tenho uma tia que mora do lado da minha casa, que tem um centro de Umbanda. E Logoedé não existia na Umbanda, não existe. Bom, pelo menos no centro da minha tia não existia Logoedé. E então, no centro da minha tia, como era de Umbanda, a gente tratava de Oxum e de Oxóssi, mas não de Logoedé. E quando eu tive um contato com o Candomblé, que eu soube que eu era de Logoedé, eu tentei procurar informações ou representações e nunca tinha nada sobre o meu orixá. E eu falei que um dia eu tinha que tentar fazer alguma coisa legal para tentar representar, fazer uma boa representação do orixá. E é que eu tento fazer, né? Espero tentar fazer. Não, são maravilhosos. Mas você busca essas informações baseado mesmo no culto tradicional, nas aldeias da África, tudo, porque os seus desenhos não são o orixá como o candomblé mostra, né? A gente vê um orixá mesmo mais... A essência dele mesmo está mais ligada à África, né? Então, eu leio bastante, eu tenho quase todos os livros de Pierre Verger, eu tento me informar o máximo que eu posso. Hoje, graças à internet, a gente tem acesso a bastante coisa, né? E eu tenho, graças a Deus, a ajuda da doutora Paula Cristina Gomes, que também faz um trabalho maravilhoso, que ela trouxe toda essa coisa, abriu mais a África um pouco para os brasileiros, que a gente não tinha tanto esse acesso, esse conhecimento que ela trouxe para a gente hoje em dia. Ela sempre me dá bons conselhos de desenho, como eu devo fazer ou representar. Eu sempre estou me aconselhando com ela, ou com o Henrique. Eu vi que você conhece Henrique, Glaucio, Henrique Levinsky, do Paraná, que é um ótimo babalorixá de Exu, que também sempre me dá bons conselhos. Eu conheço. Eu vi você falando com ele essa semana, eu acho. Ele é também está no partido, não?
Isso, isso. Ele é da diretoria Então, do PDT do Paraná. um ótimo amigo, muita gente boa também que aconselha nos desenhos, que também sabe bastante coisa. E se não, eu vou tentando sempre procurar o máximo e representar realmente o mais próximo possível. Sem tantas fantasias que às vezes algumas pessoas apresentam, tanta gente. Tem muitos desenhos bons também, né? As representações do Candomblé são maravilhosas, tem muitos artistas maravilhosos. Só que eu senti essa falta da representação mais tradicional africana, né? Mais real possível. Eu acho que é isso que cativa, né? Porque eu desconheço, pode ser que exista, alguém que faça o desenho no estilo que você faz. Aqui no Brasil, pelo menos, eu não vejo isso. E uma das coisas que sempre me chamou a atenção nos seus desenhos é isso, porque a gente olha o desenho e a sensação que a gente tem um desenho seu que eu acho ele maravilhoso. Todos eu acho maravilhosos. Mas tem dois que parece, quando você olha, que o orixá está realmente em movimento. Um é Guiã, aquela imagem que você fez de Guiã, a última, é maravilhosa. E a Obá que você fez. A última ficou legal também, né? Nossa, parece que ela vem correndo. Não dá essa impressão dela estar correndo? Verdade, verdade. Eu acho lindo. Eu não falo de Iemanjá porque de Iemanjá é suspeito. Esse último desenho que você fez... Esse último desenho que você fez de Iemanjá se encheu meus olhos. Não que os outros não tenham enchido. Mas eu achei que... Parece assim, cada novo desenho que você faz, porque você redesenha o seu desenho, né? Isso e mesmo. parece que cada novo desenho que você faz, a impressão que a gente tem é que você está chegando cada dia mais próximo do que como a gente vê o nosso orixá. Que legal, que legal. Como eu disse, eu aprendo a cada dia. Eu não fiz uma formação meus desenhos eu faço com Photoshop. E eu sempre, quando eu tenho tempo, eu vejo num novo tutorial. O bom que como eu falo eu falo em francês, espanhol, inglês, eu posso ter vários artistas de vários lugares do mundo e tento cada vez experimentar as novas técnicas. Mas os desenhos dão mais realidade porque são extraídos de fotos, não? São várias. Às vezes um desenho meu tem 50 ou 60 fotos, uma em cima da outra, pedacinhos. Tem desenhos que eu fico uma semana criando, fazendo, cortando, limpando, tirando, montando. O desenho do Oxaguian foi como é que é o nome dele? Moisés, que também me deu bastante informação, que tem a página Omoguian, aí no Brasil, que deu bastante informação para como poderia representar, porque eu sempre busco as pessoas que têm contato, que teve contato com o povo do orixá na África, que possa realmente me dar uma informação segura, não uma coisa na fantasia, né? Você procura buscar a mesma essência, né? Verdade, verdade. E quanto tempo demorou para você achar, como você mesmo falou, né, a questão de Logum, que era difícil, a gente não ouvia falar nesse orixá, não conhecia, de um tempo para cá, que a gente começou a conhecer melhor, né? Como que foi para você buscar essa informação? Você teve que ir lá fora também, você chegou a achar aqui com facilidade? As informações que eu tinha no Brasil são as informações que... Bom, eu saí do Brasil já tem 17 anos, então, 17 anos atrás eu não tinha... Eu tinha as informações de Pierre Verger, das informações que a maioria das pessoas no Brasil foram passadas, né? Sim. Era um príncipe mais ou menos encantado, algumas pessoas tratam como criança, e aí algumas casas dizem que são 6 meses homem, 6 meses mulher. A informação nunca foi muito clara, né? E até hoje a gente não tem muita informação muito clara, infelizmente, do orixá. Tem uma família de Badã que tem algumas informações, mas a mesma família já deu alguns... Já disse que Logum-Edé era filho de Oxalá, em outras entrevistas você vê a mesma família dizendo que Logum-Edé era filho de Ogum. A gente não sabe mais ou menos, né? Algumas pessoas em algumas regiões eu soube
que Logum-Edé é simplesmente um arquetipo masculino de Oxum, para alguma determinada região da África. Mas, enfim, parece que a doutora Paula tinha encontrado uma cidade, eu não lembro exatamente o nome da cidade, eu acho que é próximo da cidade de Oxaguian, eu não vou lembrar exatamente, que ela encontrou pessoas assim que cultuavam na família de Logum-Edé, que é bem distante da mídia, né? E que, segundo ela queria fazer algum documentário sobre esse orixá para ver se o que a gente sabe corresponde também, se são as mesmas respostas que ocorrem. Mas é mais fácil a gente falar de Iemanjá, né? Porque de Logum-Edé... Não, eu estou falando Logum-Edé porque é seu papai, né? E eu tenho uma neta que é de Logum. Eu demorei muito para fazer Logum-Edé porque eu tinha esse medo de fazer uma outra imagem errada do orixá. Porque eu vejo, às vezes, desenhos lindos, maravilhosos, mas que não representam o que a gente sabe hoje de Logum-Edé. Estão sempre representando Logum-Edé muito delicado, muito príncipe da Disney, vamos dizer a realidade, né? Sim. E que é um pouco fora da realidade do que dizem na África. Eu não sei. Mas, enfim, eu queria... Por isso que eu só fiz um e eu me arrisquei muito já, porque eu tentei, com as poucas informações que vêm dali, tentar fazer alguma coisa. Eu não fiz uma coisa delicada no meu Logum-Edé. Não sei se você viu o desenho, ele não é uma coisa delicada. Eu tentei não fazer ele se olhando no espelho, arrumando o cabelo como a gente vê por aí, com um pavão atrás. De cor-de-rosa, né? Aquelas coisas assim. Nem aquele Oxóssi caçador de borboleta, eu sou de Iemanjá. A hora que eu vi aquele Oxóssi caçador de borboleta, quem quis sair para caçar fui eu. Porque eu queria pegar o pescoço de quem fez aquilo. Porque, assim, as pessoas têm uma tendência... no meu ponto de vista, estou falando por mim, Glaucio, eles pintam o orixá de um jeito que não condiz com a realidade, porque o orixá era guerreiro. O orixá era de luta, era de guerra. Eu vejo o Logum-Edé muito mais próximo de Ogum do que de Oxóssi, do que afeminado, como eles falam, como eles fazem 6 meses Oxum, 6 meses Oxóssi. Porque eu acho que Logum-Edé era tão lutador e tão, assim, terrível nas batalhas como Ogum. Quando a gente fala muito de batalha, a gente tem como referência Ogum. Verdade. Né? Verdade. Então eu vejo ele muito próximo. Não vou dizer que ele seja filho ou isso e aquilo, mas eu vejo essa proximidade na guerra, na luta, na conquista. Eu fico doida quando eu vejo aquele Logum-Edé de cor-de-rosa cheio de pluma de país. Para mim, ele tem que pegar um Marioto Ogum, colocar na cabeça e sair lá, entendeu? Oi, papai. Verdade. Oi, mamãe. Já temos alguns comentários. Vou passar aí para vocês, ó. O Babá Ifalulu entrou. Manda um bom dia, a benção de todos. O Eric Lechinski também entrou. Pai Delmar, no Rio de Janeiro, do Conselho Nacional de Umbanda, adentrou também. Já pôs um comentário aqui, ó. Parabéns pela grande participação. Acredito, né, que se você convidar o Dr. Ângelo de Catendê, ele irá contribuir muito. Ele é antropólogo e vive na África, uma biblioteca dos orixás e do candomblé. Ok, entrou também o Janailson Pinheiro, né? E por enquanto é só. Bem, Sababa Lulu, obrigado. O senhor está sempre com a gente, é nosso companheiro, participa da diretoria. Eric também faz parte da diretoria do PDT do Paraná. O PDT do Paraná está crescendo. Graças a Deus montaram uma boa equipe, né? Estão em boas mãos, pessoas com consciência voltada para o povo do orixá também. Delmar, vou procurar saber do doutor Ângelo, sim, vou convidá-lo, acho que seria muito importante também. Janilson, bom dia. Eu falo bom dia, mas o
O Jorge vai ter que falar boa tarde, porque nós estamos com um fuso horário diferente, porque ele está na França, tá? Ivanildo, vocês são todos bem-vindos, tá? É muito bom ter essa participação de vocês. Caso vocês queiram fazer alguma pergunta para a Jorge, referente aos desenhos e ao Orixá, a gente repassa para ele. Então, Jorge, o que eu não vejo é essa coisa no Logum Edé, sabe? Dessa roupa cor-de-rosa, essas plumas, esse paquete. Mesmo porque, se ele andasse vestido do jeito que pintam ele aqui, ele não ia caçar nenhum borboleta. Verdade. Então, por isso que eu tenho medo, porque a arte influencia muita gente. E os artistas tinham que fazer um pouquinho mais atenção em relação à arte religiosa. A verdade é que a gente tem uma certa liberdade na arte. A arte foi feita para isso. Mas quando se trata de uma arte religiosa, eu acho que a gente teria que ser o mais verdadeiro, o mais próximo da verdade possível. Porque algumas pessoas não têm toda a história daquele orixá ou do santo, vão ver aquele desenho e vão achar, mas aquilo ali é isso. E o pior é que tem muita gente que acredita. E como que é o culto, ou você continuar a cuidar do seu orixá na França? Porque a gente tem uma imagem de na Europa ser tudo muito fechado, de não poder... O pessoal da Europa, dependendo do país, a gente sabe que tem uma rejeição ao candomblé, à religião, tudo, né? Você sofre muita intolerância ou você cuida da sua religião aí numa boa? Eu nunca tive nenhum problema. Ao contrário, as pessoas aqui, os franceses, meus amigos, aqui do meu trabalho, se interessam pela história porque eles não conhecem muito o orixá, o deus da África. Então, eu começo, para abreviar, eu começo a dizer, olha, é tipo os deuses gregos, sabe? Um panteão, cada deus tem um deus da guerra, deusa do amor. Aí, que legal, e sempre pedem para mim depois traduzir ou indicar livros. Eu tenho amigos que começaram a ler Jorge Amado depois de ver os meus desenhos. Eu não tive nenhum problema com isso. Mas aqui você não pode fazer despacho no meio da rua, né? Botar galinha, cabrito. Nem em algumas igrejas você pode acender vela. Algumas igrejas é realmente proibido acender vela. Mas quando eu tenho que fazer alguma coisa para o meu orixá, eu vou no rio. Aqui tem um rio, aqui tem bastante rio e praia deserta, e bastante lugar de floresta, mata deserta, que você pode fazer coisas sem nenhum problema. Até quando eu tenho que fazer para Exu, eu deixo primeiro aqui na porta da minha casa, e depois tem uma plantação de uva, se diz, uva aqui atrás para os vinhos, que tem um monte de caminho maravilhoso de barro, e eu sempre vou lá, e as coisas sempre dão certo. Até agora estão dando certo. E não tem problema. O negócio é você não botar no meio da rua. Até no Brasil eu acho isso um pouco meio agressivo. Você está no centro da cidade, às vezes você vê 10, 15 alguidar com cabeça de porco, cabeça de cabritos, dá medo nas pessoas. As pessoas que não conhecem dá um certo medo. O que acaba passando essa imagem ruim, realmente pode ser essa questão que você falou no Brasil, dos despachos. Em São Paulo, pelo menos assim, eu vou falar na minha região, tá? Eu sou da Zona Norte de São Paulo. A gente não vê mais a frequência de despacho que a gente via antigamente, com bicho e tudo mais. O que a gente vê são as oferendas em praças, tudo, mas até aí, normal. Tá numa praça, você não vê aquele despachão. Quando eu era menina, eu lembro que a gente se deparava muito mais com morôs nas encruzilhadas, isso e aquilo. Eu acho que o Brasil tem que ter essa consciência, né? Eu nem acredito, para ser muito sincera com você, que esse tipo de despacho seja de candomblé. Porque o candomblé... a grande maioria não. É meio quimbanda, né? Umas coisas meio misturadas. Porque o candomblé ele aproveita o orô, né? Aquela carne daquele frango, a comunidade come, a gente alimenta a comunidade. Então eu não vejo isso muito como o pessoal do candomblé, não.
Aqui, Glaucio, eu lembrei agora de uma coisa. Quando eu morava na Espanha, eu morava em Barcelona, no jornal apareceu, acho que 5 brasileiros sendo presos porque estavam tentando fazer um despacho no meio de Barcelona, na encruzilhada. Juro por Deus, isso foi em 2003 ou 2004, foi logo assim que eu cheguei, eu estava morando em Barcelona. E 5 brasileiros levaram galinha, farofa, levaram... E a polícia levou todo mundo para a delegacia e todo mundo foi preso. E porque isso você não vê isso aqui. Assim, se tem, até pode ter, mas as pessoas vão para lugares mais reservados. Você não vai ver isso no meio da rua, onde no centro da cidade, onde passa pessoas, porque aqui tem uma comunidade muito importante de ciganos também, e uma comunidade muito importante de árabe. E alguns árabes fazem esses tipos de coisa também. Não vou dizer que é despacho, porque eu não sei qual é o nome que eles utilizam, mas alguns praticam certas magias também. Mas você nunca vê... eu nunca vi, francamente, eu nunca vi nada... Até porque aqui na França, como eu disse, é completamente entendido você expor a religião em espaço público. Você não pode ir para o colégio... eu sei que no Brasil, quando eu fiz o santo, eu dei obrigação, eu tive que ir um tempo na minha obrigação ir para o colégio de Quelírio, isso acontece com várias pessoas. Isso aqui é completamente proibido. Até os muçulmanos não podem ir para o colégio com... eu não sei como se chama isso em português, aqueles filar, uma espécie de burca, só com os olhinhos para... E, normalmente, os católicos também não podem ficar com terço ou fazendo discursos, como você vê no Brasil, no meio da rua, ou no ônibus, falando, olha, venha para a minha religião. Isso aqui é tudo bem entendido. Mas eu acho que essa é o certo, né? Não pode para um, mas não pode para todos, né? Isso que eu estou querendo dizer. No Brasil, já que pode... Isso, pois é, Glaucio. No Brasil, já que pode, porque eu não sei, acho que tem bastante partido evangélico, eu acredito, não? Tem o dono não lembro, o Bispo Macedo, parece que tem, não lembro exatamente da história, mas eu sei que tem bastante partido evangélico. E já que no Brasil tem partido evangélico, eu acho uma boa o povo do axé como você e o trabalho de vocês, porque a gente está precisando disso, né, no Brasil, para defender a gente, cara, porque eles vão aproveitar. O problema dos evangélicos, do católico, é que eles querem botar as leis da Bíblia na lei da sociedade. Eles não sabem fazer a diferença. Você não pode botar a lei da tua religião para a sociedade. E isso é o que faz o Bolsonaro, dizendo que é o Messias, que vai fazer não sei o quê. É inacreditável. Isso passou aqui na televisão 50 vezes. O povo rindo muito. Messias que não faz milagre, gente. Bota esse homem para andar no mar para ver se ele afunda, pelo amor de Deus. Não, o pior, Jorge, é que a gente passa vergonha no mundo, né? É verdade. Negócio é tão absurdo que todo mundo consegue... Você vê um jornal falando mal do nosso país e você não pode defender. Você não pode falar, não, esse jornal está errado. Você tem mais que postar o que o jornal está falando, porque o jornal está certo. Claro, eu sou o primeiro a defender o Brasil. Quando sempre tinha alguma coisa, eu sempre defendi o Brasil. Mas aí agora não dá mais para defender. Né? É complicado. Para a gente mudar de tópico antes, eu só queria esclarecer o negócio que a gente estava falando dos Zorros, né? Que é de achar na rua. Então, aqui no Brasil, a gente não vê esse tipo de coisa do pessoal do candomblé, do pessoal do culto tradicional, porque, primeiro, a gente não oferece bicho nenhum para orixá se aquele bicho não estiver bem alimentado, bem cuidado e bem de saúde. Sim, né? sim. Porque eu tenho que dar para orixá aquilo que eu iria comer, aquilo que eu iria ter, né? Então, a gente tem esse cuidado. E nós temos o cuidado também, porque aquela carne, depois daquele animal, ele serve para alimentar aquela comunidade que trabalhou aquele dia inteirinho durante uma obrigação, durante um orô, durante um ebó, tudo. E muitas vezes, dependendo da situação, muitos filhos da casa acabam levando aquela carne para alimentar.
Porque às vezes eles vão chegar em casa e nós dividimos aquela carne com eles. Então, essa coisa do despacho não é de candomblé e não é de tradicional. Não vou nem falar Umbanda, porque Umbanda não mexe com isso, não faz orô, nada, o culto de Umbanda é diferente, né? Então, tem essa diferença. Eu tenho essa noção do candomblé, eu sei, porque a gente, quando tinha a obrigação, a gente comia os animais, as festas eram com os animais que foram sacrificados para poder ter a saída e tudo mais. Só que eu acho que é meio complicado. Eu acho que teria que ter como se chama o organismo que defende o... Esqueci, para você ter uma casa de santos, você tem que se inscrever na... Federação? No Brasil tem na federação. Pois é, eu acho que a federação teria que ser mais presente ou mais competente, não sei o que te dizer, ou com mais controles para realmente liberar casas sérias ou casas que não vai... Porque isso não soma com a nossa fé, que já é bastante criticada. Isso não ajuda a gente. Se tivesse não estou dizendo um controle, sei lá, só uma espécie de controle realmente para saber se aquelas pessoas estão fazendo as coisas certas, para você não encontrar esses tipos de coisa no meio da rua que a gente estava falando, sem necessidade, e os outros evangélicos falar, mas isso é tudo da panelinha do mesmo saco, é da mesma religião, porque vão todos sempre ser criticados por os erros de poucos. Esse é o problema. Acaba misturando tudo, né? Acaba vendo toda a religião afro como aquela que está fazendo aquilo, né? Oi, pai. Olá, mãe Esther acabou de entrar, dá os parabéns e troca bênçãos com a gente. Oi, Esther, bênção, obrigada. Boa tarde. Boa tarde. A Ana Santos, uma amiga minha, está assistindo, ela curte bastante as coisas do Jorge também. Beijo, Ana, muito obrigado. A Ana é da Oxum. Que linda, adoro gente de Oxum. Então, Jorge, eu acho que tem essa diferença. E essa atitude da França é um exemplo, né? Se não pode para um, não pode para ninguém. É verdade, o país é realmente laico. Você não pode ter... porque você dá exceção para um, você não pode fazer diferença. Esse é o problema do Brasil fazendo essa diferença. O Brasil sempre fez diferença entre tudo, entre religião, entre sociedade, A gente tinha que mudar um pouco a mentalidade, tentar se organizar um pouco mais e tentar pensar de uma forma mais coletiva, né? Não só para a gente, só para nossa família. Se não está acontecendo comigo, para minha família, o resto... Infelizmente, né? O problema é meu, não é seu, né? É assim que eu vejo. O seu problema não é meu. Porque aqui eles são muito revolucionários, né? Eles cortaram a cabeça da Maria Antoinette. Do Luís. O povo é né? Aqui o povo vai para a rua, faz escândalo, para tudo, bloqueia. Até antes do coronavírus, eu não sei se vocês escutaram, estava uma manifestação enorme dos Gilets jaunes, uns meninos que andam com um colete amarelo. Ficaram o ano passado todo, fecharam a França toda, porque não estavam de acordo com as novas leis e conseguiram se impor, e a cada vez foi isso. Eu disse para você ainda agora, no primeiro discurso do Macron, ele disse que os idosos, as pessoas de risco, não poderiam sair a partir do 11. Eles já fizeram um escândalo enorme, o Macron já via, e sem poder ir para a rua, já fizeram várias coisas, e o Macron já veio dizendo que vai contar com a responsabilidade de cada um, porque eles não podem ferir os direitos da pessoa de ir e vir aqui, né? Agora, o pessoal aqui está sempre... Pode terminar. O pessoal aqui está sempre lutando pelos direitos de todo mundo, da comunidade. A França é um país que ajuda bastante os pobres. Como eu disse para você, eu vendo e vendo e alugo casas e apartamentos para pessoas de baixa renda, pessoas que têm, um salário até 2 salários mínimos. Isso depende, às vezes você tem 3 salários, mas se você tiver 5 filhos, você já pode beneficiar desse sistema.
onde o preço do aluguel é 2 vezes mais barato do que um aluguel normal, e o preço de uma casa, para você comprar, também é metade do preço. E o governo ainda te ajuda com empréstimos. As pessoas que têm um salário têm quase o aluguel todo pago pelo governo. Ou, se não tem o aluguel todo, se tiver filho, você tem a totalidade do aluguel pago. Você tem ajuda para eletricidade, para luz, perdão, água, telefone. O governo é bem solidário, bem solidário. E isso é o problema do Brasil. O problema do Brasil é que agora ele teria que ter começado um pouco antes. É verdade que a gente tem que fazer, não pode deixar o Brasil como está, mas teria que ter se organizado um pouquinho antes para estar menos, como se diz isso, gente? Eu esqueço as palavras. Menos problemático, menos ruim. Isso, obrigado. Isso, menos ruim, né? Menos catastrófico. Ruim. Catastrófico, se diz, não? Pode Catastrófico? Ser também, pode ser, porque é isso que nós estamos caminhando. É por aí que nós estamos indo. Agora que você entrou nesse assunto do governo, tudo, como que foi as atitudes em relação à virose, o coronavírus aí na França? Vocês ainda estão sofrendo por esse vírus, a gente sabe disso, ainda está tendo morte, mas parece que já está diminuindo bastante, né? Sim, foi por isso que ele veio dizer que a partir do 11, normalmente, se continuar baixando, a gente vai poder sair do isolamento. Mas está tudo fechado, tudo absolutamente fechado. Tudo fechado. Desde o dia 11 de março, porque eu vi, hoje, eu estava vendo no site da G1, da Globo, eu acho, da G1, né, Globo, eles chamam isso de lockdown, que vai ter em Manaus, que o povo... Para mim, isso já estava acontecendo no Brasil, porque aqui a gente está nesse lockdown desde o 11 de março, tudo está parado, não tem um transporte público aberto, não tem nada aberto. Eles só os transportes públicos começaram a circular agora em regiões que têm menos índice do coronavírus, com certos números, não pode ser cheio, e você tem que provar que você está indo trabalhar ou para o hospital, senão você não pode pegar E eu vejo no Brasil, eu acho que, pelo menos no Rio de Janeiro, acho que o metrô estava funcionando, os ônibus funcionando. Não é realmente um isolamento. É verdade que é meio complicado, mas não é o isolamento necessário que teria que ter feito. Por isso que eu acho que está aumentando cada vez mais os números no Brasil. E quando eu entro às vezes aqui no Facebook, eu vejo ainda pessoas que fazem aniversário com 50 pessoas dentro de casa, a rua cheia, pagodinho. Não, tá complicado. Carreata, né? Carreata do povo do Bolsonaro. É uma mentalidade inteira que tem que trocar, né? Depois isso seria... que tem que fechar, né? Teria que fechar. Depois que começou a virose aí, para vocês fecharem tudo, demorou quanto tempo? Uma semana. A gente, no 11 de março, a gente não tinha nem 300 pessoas mortas, eu acho. Quando começou os primeiros casos na França, no norte da França, as escolas não é asilo, acho que se chama casa de repouso. Casa de repouso. Então, já se bloquearam. E uma semana depois, tudo a gente já entrou esse tal do lockdown, que eles chamam agora, que vai ter em Manaus. A gente está nesse lockdown desde o 11 de março, sem poder sair de jeito nenhum. Para mim poder sair, eu tenho que fazer uma atestação. Antes era no papel. Agora é direto no governo. Você entra no site do governo, você tem que botar os seus dados e o motivo, e você pede para o governo liberar, e depois você vem com o recibo, e você tem que sair com isso no telefone, no tablet, sabe? Ou você imprime, ou você pode deixar no telefone. Senão você paga uma multa. As primeiras multas na primeira semana eram de 150 euros, a primeira vez.
Depois, a multa passou a 300 euros a primeira vez, 3.000 se você fosse pego a segunda vez na rua, e se você fosse pego a terceira vez na rua, você pagaria, acho que 6.000 euros mais um ano de prisão. Nossa. Então, aqui o povo faz bem atenção mesmo. Pelo menos, mas o pessoal que não está... Porque o que acontece aqui no Brasil? Tem aquele movimento assim, a gente sabe que o Brasil, a gente não pode comparar o Brasil com a Europa em nenhum sentido, né? Mas eu acho que no sentido de preservar a vida, a gente tem que fazer o que todo mundo está fazendo, que é se isolar. A gente sabe que aqui no Brasil a gente tem problema de saneamento básico, a gente tem problema de regiões que não chegam nem eletricidade, nada. Nós temos muitas comunidades, esse pessoal trabalha muito por conta própria, né? Então depende daquilo para ter o alimento em casa e tal. O governo inicialmente queria dar R$200 para essas famílias e depois a esquerda tudo se organizou e conseguiram elevar esse valor para R$600, né? E R$600 tirando aquela responsabilidade de ter que pagar a água, a luz, no momento. Mas quando isso acabar, vai ter que pagar, né? Não te exime da dívida, entendeu? A dívida existe, o que é um absurdo. Poderia, pelo menos nesse período, já que nunca deu nada para o pessoal, perdoar essa dívida, né? Verdade. A pessoa, muitas vezes, acaba falando, tudo bem, eu não vou pagar 3 meses, mas depois, lá na frente, eu vou ter que pagar 800, 400 de água e luz, né? Então, não entendi, Glaucia. As dívidas, você não paga hoje, mas isso vai sendo acumulado ou ele vai ser perdoado? Quando eu sair da crise... Perdoado. Pelo que eu estou entendendo, não. Você não paga agora. Durante esse período. Só que o pessoal é obrigado a olhar o relógio, ver quanto que tem de gasto e passar o valor para eles. A partir do momento que você faz isso, você está dando uma medida para eles tirarem valor. Se fosse perdoado, se fosse para você não pagar, o que não vai ter é o corte. Eu acho que tinha que ser perdoado, pelo menos esses 2 ou 3 meses que está com esse problema todo. Já que o país não pode dar mais dinheiro para o povo, ele tem que começar a diminuir os gastos, ou a tentar ajudar nos gastos necessários para a vida, né? Porque você precisa de luz para viver, de eletricidade, de água. Isso são coisas essenciais da vida. É o básico. Você precisa de uma água para tomar banho, você precisa para um alimento, você precisa para limpar uma casa, você precisa de água para viver. A água é vida. Ninguém fica sem beber água. Então... Fala, meu bem. Oi, pai. Acho que... mamãe, vamos lá. A mãe Esther entrou com 2 comentários aqui, né? Dizendo assim: o pessoal não tem noção mesmo. Muita gente não entende a necessidade de isolamento nesse momento de pandemia. Verdade. Olha, aqui, porque eu tenho um sobrinho que trabalha no hospital também. E ele me disse que as medidas do Rio de Janeiro não são muito lá essas grandes coisas. Aqui, nas primeiras semanas, os funcionários dos hospitais não iam mais para as casas. Eles liberaram todos os hotéis próximos dos hospitais para isolar o povo, os médicos, né, para não tentar contaminar mais a população. E você tinha você tinha que tirar, como se chama isso, meu Deus? Tirar atenção, não. Ver se você estava com febre a cada 2 horas. Lavar a mão, trocar todo o material, de 2 em 2 horas você tem que trocar todo o material, se desinfectar, ver se você está com febre. E eu estava conversando com meu sobrinho falou que ele chega de manhã, eles vê se estão com febre, e a única coisa que estavam fazendo nos hospitais do Rio de Janeiro. Uma vez pela manhã, e não teve outra mudança muito estrita pela segurança. Essa segurança com o pessoal da saúde, a gente não está vendo mesmo porque eles não têm equipamento.
Eles não têm nem equipamento. Equipamento de proteção, muitas vezes não tem. Tem hospital que não tem máscara, entendeu? O negócio está bem complicado. É isso que eu falo. O Brasil viu que isso começou no mundo em dezembro. Já era para ele estar comprando máscara, comprando respirador, desde lá. Ou ele achou que o quê? Verdade. Porque a gente tem o alecrim do Campo Dourado aqui, não ia chegar aqui. Verdade. Verdade, a gente ainda falou sobre isso no Facebook, ó, antes que isso aconteça no Brasil, porque eu já tinha começado a botar as coisas daqui que estavam acontecendo. Foi muita negligência do governo, né? É complicado falar desse presidente, porque realmente eu nunca vi um presidente com essa postura, e é o que dizem aqui a cada dia. Uma postura, às vezes, é de um analfabetismo político enorme, histórico. Assim, é inacreditável, cara. Eu tenho vontade de entrar na televisão e quebrar a televisão. Eu não escuto, eu não acredito. Eu acho que ontem teve um comentário, uma entrevista dele. Uma ministra falou antes, essa ministra com nenhuma postura de ministra, gritando, nervosa, ameaçando os repórteres. E isso aqui as pessoas falam na televisão. Isso dá uma raiva, Glaucia. Eu imagino, porque querendo ou não, você é brasileiro, né? Claro. Você tem família aqui, você tem história aqui. O fato de você estar aí não deixou de ser brasileiro, muito pelo contrário. Eu acho que a revolta é pior ainda. Porque é seu país e você está vendo uma atitude diferente, né? Isso que a gente estava falando em relação a corte de água e luz. Pô, por que em vez de falar não vai ter corte enquanto a gente estiver com pandemia, por que não fala nesse período de pandemia vocês não se preocupam com água e com luz? Isso quem tem água. É verdade. Né? E quem tem luz também, né? Porque tem gente que tem luz também. E quem tem luz também. É que eu vou te falar uma coisa, Jorge. Infelizmente, o brasileiro, muitas vezes, apela para aquele bendito daquele gato que muitas vezes acaba pegando fogo em barraco, isso e aquilo. Para poder ter a luz da água, eles não podem fazer isso. É verdade, né? O problema é que o brasileiro também entrega tudo muito na mão de Deus. A gente escuta sempre isso, entrega na mão de Deus, estamos vivendo. Tem que, eu não sei, olha, aqui o governo como se chama isso? Eu guardei um negócio aqui para ler para você. Vamos lá. Então, para as empresas, o que o governo fez para as empresas? A possibilité para as entreprises em dificuldade de solicitar. Eu estou lendo em francês, desculpa. Então, para todas as empresas, o governo deu a possibilidade de um crédito garantido pelo governo para não dispensar, para não falirem nem dispensarem os funcionários. Então, qualquer empresa que comprove que ela está entrando em falência com o caso do coronavírus, tem ai, meu Deus, já falei isso agora, esqueci. Um crédito. Eu esqueço, não, um crédito garantido pelo governo. Já pessoas artesão, se diz artesão, perdão. Eles criaram um fundo solidário. Todo artesão ganha todo mês 1.500 euros. O mínimo. Toda pessoa que tinha um salário mínimo, todo trabalhador que tem um salário mínimo, o governo está pagando o salário mínimo inteiro de todas essas pessoas. Todas as pessoas que tinham mais de um salário mínimo, até 4.500 euros, o governo está pagando 85% do salário dessas pessoas. Eu não estou dizendo que o Brasil tinha que fazer isso, eu sei que o meu país não... Eu acho que o Brasil não tinha que fazer isso em valores, né? Mas deveria fazer ele estar fazendo. Poderia ajudar as empresas, por exemplo, se ele eliminasse já as contas de luz, as contas de eletricidade das empresas, das pessoas, já é um gasto a menos para as empresas. A empresa já pode pagar mais funcionários.
Você sabe o que ele faz aqui? Não, Carreata para voltar a trabalhar. eu vi. Só que a maioria da carreata são patrões, diretores, para os funcionários de trabalhar. Sim. Porque pelos carros você vê, né? Se fosse a população, estava a pé, no meio da rua, como a gente sempre costuma ver. Não estava em carro de 20, 30 mil reais por aí desfilando. Quem quer que a gente volte a trabalhar, meu amigo, é a Casa Grande. Porque o governo está quebrado, tá preocupado com dinheiro, não com a população, infelizmente, né? Ele ainda não entendeu se a população não produzir, se não tiver população para produzir, o dinheiro vai faltar de qualquer forma. É muito complicado, sabe? Porque, assim, o primeiro discurso dele em relação aos idosos, eu vi postagem no Face, que eu parei para pensar, eu falei, meu Deus, essa postagem tem razão. Porque uma pessoa chegou a postar no Face, é até amigo em comum nosso, mas a gente nem cita nome, eu acho que você deve ter visto, eu falei que é amigo em comum porque você deve ter visto. Postou assim, o presidente já deixou claro que quer liberar a verba do INSS, por isso que ele está falando para os velhinhos morrer. Você para pensar e você fala, gente, não tem outra explicação, porque esse homem é doente. Eu sei, eu vi. Às vezes, te juro por Deus, eu me controlo, porque eu também não posso interferir nas vidas das pessoas. As pessoas têm as páginas e elas dizem o que elas quiserem. Mas às vezes me dá raiva, porque não é possível que as pessoas apoiam um sistema desse, meu Deus. É inacreditável. Glaucio, um presidente que fala da população, essa gente tem que ser estudada. Cara, o cara ia preso na mesma hora aqui na Europa. Como que o presidente vai falar isso da população que ele está... Normalmente ele tinha que estar botando no auge, glorificando, protegendo a população. Ele diz que não, de todas as maneiras ela tem que ser estudada, porque se a gente toma banho de esgoto, isso é o que vai dizer o presidente. Porra, não dá, cara. Foi. Disse mesmo. Eu escuto, aqui eles botam isso sempre, eles estão sacaneando, falando de toda a maneira brasileira tomar banho de esgoto. Não estou nem aí, porra. Porque aí as pessoas que votaram no Bolsonaro pensam, mas ele não está falando da gente, está falando da população, né? Porque eles não se englobam no discurso dele, mas está falando dos brasileiros em geral, cara, porque ele está falando pela população. E o que me deixa mais nervoso, eu estava explicando ontem para o Jorge, que o presidente representa a mentalidade da população. E nesse momento, o Bolsonaro está representando, infelizmente, o que a maioria dos brasileiros pensam. E é o que dizem a Europa, e é verdade. Ele não se elegeu sozinho, meu irmão. Ele foi lá com o apoio de bastante gente. Ainda tem milhões apoiando. É complicado mesmo. Eu tinha que ter sei, eu não acredito que não tenha não teve uma outra opção. Sempre tem opção. A única opção que a gente não tem é para a morte. Se todo mundo tivesse votado em branco ou nulo, teria uma outra reeleição, teria um outro partido, sei lá, cara. Sempre tem solução. Sempre me disseram isso. A única coisa que não tem solução é a morte. Eu acredito nisso, porque eu vim de longe e eu consegui bastante coisa acreditando que tudo tinha solução. Sempre tem uma maneira legal de resolver o problema. Se você se interessa, se você se dá o máximo, você consegue achar até porque você tem que se colocar no lugar das pessoas que estão sofrendo isso. Tanto que você... Se você não se colocar no lugar, se você é o povo, não é o meu problema, o Brasil nunca vai funcionar. A gente tem que realmente pensar numa grande coletividade. O Brasil é um país maravilhoso, com riquezas maravilhosas. Cara, que todo mundo gosta do Brasil. Eu nunca tive um problema sobre brasileiros. Assim, o Brasil é super bem conhecido, graças ao futebol, carnaval. A gente sempre fala que a gente somos pessoas alegres, com bom humor. E o pessoal daqui é meio frio, não tem essa alegria que a gente tem brasileira. E eu acho que é isso que dá força para o brasileiro, né? Essa alegria de viver todo dia. Porque o brasileiro é um povo que acolhe muito bem, né? Ele
de querer pegar, abraçar, de já colocar no meio da família, já fazer um churrasco para todo mundo. O brasileiro faz festa. Olha, a gente sempre teve muita imagem boa, uma imagem boa aqui na Europa. Eu já vi amigos de outros países serem discriminados, até do países aí da América Latina. E aqui também tem bastante árabes. Eu já vi muita discriminação, não enorme, mas existe. Isso existe em qualquer lugar, não vamos dizer que isso não existe. Mas eu nunca tive uma resposta negativa quando me perguntavam: você é do Brasil? Sempre dizia: que legal, carnaval, praia, alegria do povo. Mas desde que botaram o Bolsonaro, puta que pariu. Tá bravo. Você deve estar sendo vítima de piada, não tá? Todos os dias, todos os dias. É triste, né? A gente dá risada, mas é triste, porque se você parar para pensar nessas coisas todas que ele deixa de fazer em relação à população, eu acho que está muito gritante hoje, não só o que ele deixou de fazer, o que um monte de gente deixou de fazer, né? Aquela comunidade que está sem água desde quando ela se iniciou há 10, 20 anos. O Brasil ele tem uma coisa de rejeitar a própria população, e isso é muito triste. E agora essas coisas estão aparecendo com mais clareza para as outras pessoas, né? Aliás, para quem tem sensibilidade para ver, porque quem não tem, não está nem aí, não quer nem saber. É muito triste essas diferenças que existem no Brasil, essas exclusões, porque são exclusões. Você montou uma comunidade ali, aquela comunidade fica ali esquecida, ninguém quer saber se você precisa de água, se você precisa de luz, se você precisa de escola, se você precisa de alguma coisa. É verdade. Né? Só que as maiores comunidades de São Paulo, pelo que eu ando vendo, né, que nem Paraisópolis e outras comunidades grandes, estão dando exemplos, elas se organizaram, estão se controlando nesse momento, estão se ajudando. A comunidade não está dependendo tanto de fora para ter uma ajuda. Teve comunidades do Rio de Janeiro que pegaram médicos e colocaram para dentro da comunidade também. Eles estão tanto tempo excluídos que eles estão aprendendo a ter que lidar sozinhos, a ter que resolver seus problemas sozinhos. E isso é triste. É verdade. Mas o problema é que acho que os brasileiros sempre resolveram a maioria dos problemas sozinhos. Aqui, Glaucia, se você... Bom, é uma questão completamente longa, mas teria que fazer uma mudança radical para a gente chegar nesse sistema. Mas aqui, por exemplo, se você tem um filho, não sei, que tem uma doença crônica, ou um filho que tem que você tem que ter cuidados mais especiais, o governo vai automaticamente te pagar para tomar conta do seu filho. Você tem um salário até o teu filho fazer 18 anos para você ficar em casa, fora ajuda com aluguel, como eu te falei, se a família não tiver condições, que o governo ajuda muitas pessoas que não têm condições. Mas desde que você trabalha e que você tem um dinheirinho, o governo já não ajuda tanto assim. Mas é para essas pessoas que é o mais necessário. E as pessoas que trabalham não se incomodam. As pessoas como eu não tenho direito a nenhuma ajuda do governo. E eu estou muito bem com o meu trabalho. Eu não vou reclamar porque eu estou ajudando com um pouco do meu salário, eles vão ajudar outras pessoas que têm. Assim, essa mentalidade aqui de ajudar, que tinha que ter um pouco mais no Brasil. A gente tem essa mentalidade, mas é mais na família ou mais entre amigos. Desde que sai do nosso círculo, já não... Eu falo do povo do Rio de Janeiro, que eu sou do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, todas as vezes que eu vou no Rio de Janeiro e que eu levo alguém daqui, eles ficam chocados com eles acham o Rio de Janeiro lindo, mas é justa a diferença, porque quando você vai em Ipanema, você vê aqueles imóveis maravilhosos. Você atravessa 3 ruas atrás, tem a favela do Cantagalo. Você vai em São Conrado, tem os imóveis maravilhosos, mansões maravilhosas de frente à praia, e logo atrás tem a favela da Rocinha. Essa diferença social, isso choca as pessoas. Eles não conseguem entender como
uma pessoa rica pode abrir a janela e ver a outra que está morando num barraco de madeira e não se incomodar com isso. Isso que tinha. Natural, né? Eu sei que em São Paulo os bairros é um pouco mais rico com os ricos, pobre com pobre, é um pouco mais organizado, né? Classe média com classe média. Mas o Rio de Janeiro é bem pequeno, Glaucio. Você foi em Ipanema, Copacabana também tem uma favela atrás, o morro, acho que é Barato, não me lembro qual é o nome exatamente, mas também tem um morro. Todo local da Zona Sul do Rio de Janeiro tem uma favela atrás, tem uma comunidade carente atrás. E todo mundo que vai no Rio, todo mundo que vai, ou que fala comigo, sempre me faz essa reflexão. É uma pena que o brasileiro não seja tão unido para ver que abrindo a janela uma pessoa está isso aqui não é condições de vida, né? Não vive como pode, você ali no teu condomínio milionário com não sei quantos, sem se chocar, sem se sensibilizar. Esse é a questão. O pior que é verdade, sabe? Você falando agora, a gente começa a prestar atenção, e é isso mesmo que acontece. Você abre a janela e você não tem, né, aquele cuidado de parar e pensar. O brasileiro, ele luta pelos seus direitos em grupos. Então, o rico luta pelo dele, para ter mais no dele, e o pobre continua excluído. Isso. É verdade. Né? Então, o que você acha que falta no Brasil para começar a ter a visão, né? Não para ser, porque o Brasil, para ser uma Europa, precisa muito mesmo, porque cultura diferente, um monte de coisa diferente. Mas para começar a enxergar essa necessidade que existe na Europa. Eu sei que essa necessidade existe na Europa e é grande, porque eu passei um período na Alemanha, e na Alemanha eles têm o cuidado de, por exemplo, o alemão ele tem muita vergonha de ter uma pessoa na rua. Aqui também, aqui não tem muita gente não. Ele tem muita vergonha de ter um morador de rua. Então, tem uma estrada, eu não sei se você conhece a Alemanha? Eu conheço perto de Zurique. E eu não conheço o outro lado. Então, perto de Frankfurt tem uma aldeia, que foi onde eu fiquei, que chama Pou. E a estrada de Pou é cheio de prédios, de 3, 4 andares, e esses prédios têm escola, tem padaria, tem mercadinho, tudo ali. E o que acontece? Se o governo sabe que uma pessoa está desempregada, se a pessoa está numa condição ruim, essa pessoa com a família é acolhida, colocada naquele prédio, a criança continua tendo escola, continua tendo alimentação, continua tendo internet, luz, água, tudo. Sim. Me parece que a única coisa que tem lá, que eu não sei se existe na Alemanha, na França, o período. Parece que na Alemanha, assim, se você não tiver nenhum problema de saúde, tiver desempregado, mas o índice de trabalho estiver aumentando, você tem um período que você pode permanecer ali. Porque o que o governo faz? A pessoa também tem que procurar emprego para trabalhar. Sim. Aqui tem esses centros, tá? Aqui também tem esse. Na realidade, Glaucio, as pessoas, os poucos moradores de ruas, eles moram em rua porque eles querem pedir dinheiro para beber, porque eles são alcoólicos ou drogados ou alguma coisa assim. Mas todo cidadão francês tem direito como eu disse, a residência, lá onde eu trabalho. Eles têm direito a um apartamento que o governo vai pagar para eles, se eles quiserem viver, e tem direito a 700 euros do governo por mês. Só que, bom, claro que 700 euros, não estou dizendo que para aqui não é muito dinheiro, Glaucio, realmente não é muito dinheiro. É o suficiente para ele se virar, já que ele já tem o aluguel, a água e luz paga, os 600 euros seriam isso, para comer e se vestir. Só que, infelizmente, eles bebem e usam droga. E eles preferem, porque a gente já foi várias vezes, preferem viver nas ruas.
pedindo dinheiro porque eles ganham mais dinheiro para poder beber, porque o governo não vai dar mais do que 600 euros. E se eles forem para esse centro, como você disse, na Alemanha, é a mesma regra. Eles não podem ficar mais de 6 meses, não sei exatamente o tempo, mas eles estão ali só para arrumar um emprego, para arrumar uma casa na minha empresa, o tempo para que a minha empresa busque uma casa para ele, e uma vez que você tem a tua casa e o teu emprego, você tem que sair. Mas a casa da minha empresa, ele não é obrigado a sair. Você pode guardar a vida inteira. Se você não tiver renda, você vive a vida toda. O governo dá 600 para qualquer pessoa. Esse é o mínimo de ajuda, mais aluguel, mais água, eletricidade. Aí depois, se essa família tiverem filhos, porque podem ser que tenham criança, é complicado de falar nisso, porque algumas pessoas aproveitam um pouco do sistema também. Cada filho que você vai tendo, o governo vai te dando uma espécie de salário, quase um salário mínimo, 800 euros, 900 euros, até a criança chegar a 18 anos. E aqui tem gente que vem alguns grupos que aproveitam do sistema, que tem 5, 4, 6 filhos, fica com a pensão do governo. Sempre vai ter uns 3, 4 que aproveitam do sistema, né? E infelizmente, algumas pessoas sobrevivem assim, né? As pessoas que não são ou alcoólatras ou não quer realmente trabalhar ou tem uma certa dependência, desde que se você tiver papéis ou passaporte, papéis não, papel para ficar aqui ou a identidade, né? O governo te fortalece em tudo. Quando eu vim para cá, quando eu vim da Barcelona, eu tive um tumor, mas eu morava na Espanha ainda. Só o meu namorado, era francês. E eu estava na Espanha, e na Espanha, logo aqui do lado, na Espanha não tem esse seguro social daqui da França. Ele não é também o Brasil, mas é bem menos, não é tão importante como aqui. Aqui você não paga as hospitalizações na Espanha se você não tiver uma certa renda. Na França, não. Se for realmente caso de vida ou morte, você não precisa pagar nada. O Ministério da Saúde, o seguro social paga tudo. E eu tive um tumor na próstata, que graças a Deus não era maligno. Eu consegui tirar isso. Isso em 2004. 2004. E eu na Espanha tinha ido em vários hospitais. E na Espanha eu não tinha nacionalidade espanhola, eu só tinha o permisso de viver na Espanha, né, papel espanhol. E se você não tem nacionalidade, você tem direito à seguridade social, mas você não é coberto como se você fosse um espanhol. Eu tinha que pagar toda vez que eu não pagava os 100% da minha consulta, eu pagava 50%, vamos dizer. Mas como eu tinha várias consultas regularmente, estava conseguindo. E quando eu cheguei aqui, o meu namorado na época falou, porque ele estava viajando, né, ele falou, olha, por que você não disse que você tinha o papel francês, que eu já tinha o papel francês? E eu fui no hospital, eu falei que eu tinha o papel francês, eles me levaram de helicóptero de Barcelona para Montpellier, não sei se você conhece Montpellier, aqui no sul da França, um pouquinho mais entre Nice e Barcelona, e onde eu moro, assim, no Mediterrâneo, enfim. Eles me levaram de helicóptero, eu fui operado, eu tive todos os remédios. Nossa, eu não paguei
Um centímetro. Um centímetro de nada, de nada, de nada, nem do helicóptero, nem dos dias que eu fiquei gravemente internado, porque eu via os preços da diária e eu falei pro meu namorado na época que eu não consegui pagar, só o preço do helicóptero. Ainda mais em euro. O euro mata a gente. E sim, eu fiquei com medo, porque eu não morava ainda aqui, eu ainda estava em Barcelona, eu estava entre Barcelona e França, eu tinha minha casa, eu não morava junto, eu tinha que pagar minhas contas, enfim, eu não podia ficar lá, né? Não, você, como eu tinha na semana, assim, uma semana antes do helicóptero, de eu pegar esse tal do helicóptero, eu tinha conseguido o permisso de viver na França. Mas desde que eu comecei a ter dores, todos os problemas, eu fiquei 3 ou 4 meses na Espanha gastando um dinheirão e ninguém nunca soube nada. Não soube me explicar de onde vinha o problema. E eu fiz exames de tudo que você possa imaginar, me botaram em várias máquinas, não achavam nada. E foi aqui na França que eles me conseguiram fazer todo esse tratamento, que eu não paguei nada. Realmente eu não paguei nada. E eu nunca paguei nada aqui. Porque depois eu tive outras complicações. E toda vez que eu vou ao hospital aqui, eu nunca... Até remédio, eu tive que tomar remédios. Porque para fazer quimioterapia, eu me lembro que os preços do remédio... Eu com a minha carta, o médico me dá. Aqui todo mundo tem esse direito. Se o médico te dá o teu... vai na farmácia e você não paga nada. Aqui ninguém paga remédio. Ninguém. Só se você quiser pegar remédio de marca, aí você paga a diferença da marca. Se você quiser pegar o remédio, como se diz isso? O genérico, que nem aqui no... O genérico. Aqui no Brasil, o que acontece? Se você for no médico, se ele te der um nome genérico, e esse genérico tiver na farmácia popular, que são farmácias do governo, em postos de saúde, alguns outros cantos por aí, você consegue pegar de graça. Agora, se ele te der o genérico e não tiver na farmácia do governo, você paga mais barato que o de marca na farmácia, mas você paga, você não deixa de pagar, entendeu? Se não tiver em farmácia. Não, aqui a gente não paga nada, e mesmo os de marca, dependendo se for realmente, por exemplo, se é um remédio porque você se queimou a mão e você quer pegar um negócio de marca, você vai pagar uma porcentagem mais cara. Mas se é um remédio, se é para uma coisa mais séria, para um caso de saúde, sei, coração, pulmão, fígado, você paga, eu acho que nem 5, sei, você vai pagar 2 ou 3 euros só para marcar, só para o governo, só para o governo, tá vendo? Você podia ter pego a porra do remédio gratuito, mas você vai pegar isso, vai pagar 3 ou 4 euros só para você deixar de ser otário. Mas tem gente que... sua. Né? Tem gente que prefere. Com essa pandemia toda que vocês enfrentaram, aí vocês tiveram muito problema também na área da saúde, né? Aqui teve bastante gente, bastante médico e enfermeiras que morreram. Aqui onde eu moro em Perpignan, acho que teve 15 enfermeiras que foram internadas graves, mas graças a Deus acho que não morreu nenhuma. Mas já perdemos bastante médicos, enfermeiros e pessoas que estão... Na linha de faxineiros que trabalham em hospitais, porque poucos falam dessas pessoas que também estão sempre lá limpando, né? Tirando os produtos infectados com a doença. Esses também estão em primeira linha, né? E já teve, infelizmente, bastante... O problema, minha irmã, é que eles não sabem realmente se a gente tem uma imunidade ou não dessa doença. Nada ainda é declarado, nada foi certo ainda. Tem gente que já teve notícias que vieram da China, que pessoas foram reinfectadas. Então, o governo disse que talvez um remédio daqui a 1 ano, e uma vacina daqui a 2 anos, se tudo vai bem. Eles já começaram a fazer testes de vacinas aqui em pessoas, mas
Vacina, para você realmente certificar que funciona, tem um tempo de estudo, né? E ele disse que esse já em 2 anos é muito, eles avançaram muito tempo mesmo para dar segurança da vacina, né? Para ver se não tem. O problema mais da vacina é para ver quando você toma remédio, dá outros problemas. Que nem da gripe, né? A reação. Se você tem outras reações e essas coisas assim. Mas como eu disse, o presidente já disse que a gente tem uns 2 anos, 2 ou 3 anos vivendo um pouco mais ou menos assim. Não vai ser tão, as coisas não vai ser liberadas tão rápido. 2, 3 anos, ele está colocando mais ou menos isso? Para a vida começar a voltar ao normal, né? Você acha que ele está se baseando nisso pelo fato deles mesmos falarem que a vacina só vai sair daqui a 2 anos? Eles querem liberar depois que eles tiverem uma segurança maior? Então, porque os cientistas estão dizendo, se realmente existe uma defesa, se realmente o organismo pode criar uma defesa contra esse vírus, para ter uma defesa imunitária na população, precisaria de 70% da população se contaminar. Meu irmão, a gente só tem 5% da população infectada e já morreram 26 mil pessoas. Só tem 5%. Você imagina se deixam esses 70% se infectarem para poder os poucos que sobreviverem criarem anticorpos. É muita gente. Então ele disse, por isso que ele disse que ele acha que o melhor é esperar a solução da vacina. Ele vai liberar a gente a partir do dia 11, com restrições, com regiões onde o vírus não é muito importante. Toda empresa tem que dar hidrogel, não sei se chama isso, hidrogel. Todo escritório, as pessoas têm que ficar, dependendo do escritório, você tem que ficar sozinho. Se o seu escritório for menos de 2 metros quadrados ou 3 metros quadrados, você não pode ter outra pessoa trabalhando. A metade, ele disse que a metade dos funcionários tem que estar presente. E só os trabalhos essenciais, só postos realmente de trabalhos essenciais. Os postos que não são essenciais não vão recomeçar no 11. E quem puder ainda trabalhar em casa, né, pelo computador, teletrabalho, ele está querendo que as pessoas continuem. Porque ele foi bastante crucificado agora, querendo liberar as crianças para ir para a escola no dia 11. Porque a maioria dos outros países europeus só vão liberar no ano que vem. Porque o ano escolar aqui é diferente do ano escolar brasileiro. Porque como o verão aqui é em junho, o ano acaba em junho e começa o ano escolar em setembro. Entendeu o que eu quis dizer? Então ele disse que esse ano escolar, as crianças não vão voltar, só voltariam em setembro, a grande maioria dos países. Mas o Macron veio dizer que ele acha que tem que começar as crianças mais novas começarem a estudar para não perder o ano letivo. Porque o governo, para as crianças que estão estudando em casa, deu computador para todos os alunos da França. Montou, pegou as empresas ajudaram os meninos, com as grandes empresas, né, as grandes marcas aqui francesas, fizeram uma grande vaca, pegaram os computadores, todos os estudantes ganharam um computador para poder estudar em casa. Fora isso, 3 vezes na semana, eu acho, eu não sei porque eu não estou mais na escola, tinha aulas em alguns canais de televisão, porque os canais de televisão aqui são do governo. Tem alguns canais abertos, mas a grande maioria é do governo. Então, tinha aulas periódicas para os alunos, dependendo da classe. Só que aqui a França não tem aquela concentração de população em todo o território. Tem algumas que se chamam isso de village. Vilas. Sim, pequenas vilazinhas com 100 pessoas, 200 pessoas.
tipo na montanha ou na plana. E esses lugares, a internet não funciona muito legal, ainda hoje, mesmo aqui. E as crianças, os pais dessas crianças começaram a reclamar que os filhos não estão conseguindo, não vão ter as mesmas vantagens das crianças que moram em cidade que têm a internet que funciona muito bem. E é uma verdade. Né? Então é por isso que o presidente está querendo abrir, principalmente para essas crianças que não têm, que não funciona, e para filho de pessoas que as empresas vão reabrir que o salário e que os postos são indispensáveis. Senão, ele ainda vai dar uma lista detalhada na semana que vem exatamente do que realmente vai acontecer. Que ninguém tudo isso muda a cada dia. Depende do aumento da contaminação. E vocês estão tendo muitos óbitos ainda diário? Não, né? A gente tem os óbitos diários? De hoje, você quer saber? Tá alto ainda os números? Hoje de manhã estava... hoje de manhã... eu acho que eu tenho aqui... vou ver. Hoje de manhã... hoje de manhã estava 24 mil... Tinha 24.376 pessoas mortas. Tinham 49.476 pessoas que foram curadas. Graças a Deus. E infectadas na França, 129.581 pessoas infectadas. Já tem muita gente, e isso é só 5% da população que foi infectada. Por isso que o presidente estava dizendo, e os cientistas estão dizendo, que a gente não vai ter uma vida normal enquanto não tiver realmente uma vacina daqui a 2 anos. Porque senão vai ter que ter esse problema de 70% da população se contaminar. E isso é muita... Te imagina, Glaucia, a gente tem 5,6% de pessoas que foram contaminadas. Só 5,5%. E já tem esses 24 mil e poucas pessoas mortas. Todo mundo faz teste aí? Aqui não está sendo obrigado. Todo mundo não. Só em médicos, enfermeiros, todos os dias tem que fazer teste. E pessoas que trabalham em casas de repouso, essas pessoas têm que fazer teste. Ele vai dar um relato de como é que vai fazer as empresas a partir do dia 11, porque a gente não está sabendo. Ele já disse que vai ter que ter a metade dos funcionários só postos... Posto que eu digo, compreende posto quando eu digo? Uma pessoa tem um posto de ser gerente, isso, sim, tá legal. Quando tem cargo, né? Cargo, obrigado. Mais alto. Então, só cargos indispensáveis. Se não for cargo indispensável, não precisa trabalhar e o governo vai continuar pagando o salário. O que falta no Brasil é isso. Mas o que eu disse para você, que é o mais importante, minha irmã, eu acho que falta no Brasil realmente... porque eu pensava como você. Foi os meus amigos europeus que me fez ver a realidade. Quando eles abriam as janelas nos prédios em Ipanema, no Leblon, isso não te incomoda na tua frente? Mas como era a minha vida todo dia? A gente, infelizmente, acaba achando tudo normal. E eu hoje em dia, isso vai me incomodar. E isso me incomoda quando eu vou no Rio de Janeiro. Isso me dá um certo desconforto. Porque te falaram e agora você vive numa outra realidade. E é verdade. E eu não vejo diferença aqui. Eu já estou aqui 17 anos. Você não tem diferença, essa diferença de classe social, a gente não vê isso. Quase todo mundo vai os hospitais, mesmo os hospitais públicos, os ricos frequentam os hospitais públicos. Claro que você pode pagar uma clínica, mas a grande maioria continua indo nos hospitais públicos. Eles dizem que os hospitais públicos são melhores do que as clínicas particulares, que é bem ao contrário do que a gente acha no Brasil. Porque no Brasil, eu me lembro que eu só ia em clínica particular porque eu tinha medo de ir para o Souza Aguiar, no Rio de Janeiro, porque era público e todo mundo contava cada história. E tu vai morrer ali dentro. Todo mundo fala isso, né? No hospital público. É que acabaram com o SUS, né?
Acabaram com o quê? Acabaram com o SUS. Roubaram, que acabou ficando pior o Acabaram com o hospital. SUS? Acabou ficando... Não acaba... o sistema existe. Ah, Só que é um sistema que está defasado. Não tem profissional, falta muita mão de obra, os hospitais estão praticamente, muitas vezes, trabalhando no limite, sem material, né? Mas um programa que nem o SUS, se tivesse sido bem administrado, bem colocado, tivesse a cabeça diferente, era o melhor programa do mundo de saúde. verdade, verdade. Eu acho que no Brasil, mesmo depois do corona, as pessoas tinham que realmente tentar pensar nessa coletividade social, né? Porque de uma forma ou de outra faz o bem para você também. Você não está fazendo só o bem para todo mundo. Você está fazendo o bem generalizado, e essa é a melhor coisa que tem, né? De viver. É porque livra, no sentido da palavra mesmo, a sociedade de ter problemas, né? Porque se você tem pessoas alimentadas, se você tem pessoas estudando, se você tem pessoa com residência, automaticamente vai reduzir o número de violência, vai reduzir o próprio número que o governo gasta, muitas vezes, para tirar uma pessoa dessa de um vício. Não é verdade? Você vai ter lucros lá na frente, vai demorar, mas você vai colher. Não é um gasto desnecessário. Você está investindo em pessoas, então é mais mão de obra, é mais trabalhador, é mais um monte de benefício. Então, como que funciona esse negócio do Bolsa Família? Eu escuto falar, mas eu não tenho noção do que é isso. Eu sei assim, mais ou menos por cima, porque é o que a gente vê na televisão. Parece que essas pessoas de baixa renda, que realmente tem um número de filhos que vai para a escola, tem uma ajuda de custo, que eles falam que é por criança. Mas eu já ouvi falar pessoas que recebem, não sei se é verdade, porque nunca acompanhei esse programa, eu já ouvi falar que tem pessoas que recebem R$80 e R$120. Que horror, né? Então, é isso tudo que tem que mudar, meu irmão. Não é. É um absurdo. Se você vai dar um programa, uma Bolsa Família, para um pessoal mais carente, você tem que dar a escola para aquela criança, você tem que dar saúde para aquela criança, você tem que dar o saneamento básico para aquela criança, você tem que dar um monte de coisa antes de 120, R$80. Tudo bem, 120, R$80 vai usar na escola, vai ajudar a comer, pode ajudar, mas você vai comer quanto tempo com R$80? Você vai comprar leite para uma criança quantos dias com R$80? É verdade, é verdade. E eu soube de algumas amigas que, assim, eu acho que ela me disse que ela tinha 5 filhos, e ela tinha, eu acho que 500 ou 600, uma coisa assim, reais, não era uma coisa enorme. E ela disse, Jorge, não dá nem para comprar o material ou fazer a compra por uma semana com essas 4 crianças. Não dá, sabe? É uma coisa impressionante. Parece que, assim, aqui o pobre, a tendência é ficar cada vez mais pobre. A tendência é cada vez a gente deixar de poder fazer alguma coisa a mais, alguma coisa melhor. Sabe? É estranho, você não vê essa população sendo resgatada para uma vida melhor. Nem numa condição dessa que nós estamos vivendo. Ele instalou um programa, desse programa de R$600, ok, é bom, gente, a gente não pode reclamar, porque muita gente vai precisar desse dinheiro, sim. Só que e aquela pessoa, aquela família que compra bala para vender no farol, você acha que tem internet para entrar e fazer o cadastro? Não. Isso que eu estou falando, ele complicou tudo, porque aqui, como eu disse, os trabalhadores vão continuar, o governo vai pagar o salário. Uhum. E essas pessoas, como se diz, artesão? Desculpa. Artesão. Então, os artesãos têm diretamente €1.500 todo mês na conta deles. Eles não têm que vir se inscrever, nem abrir
abrir conta, como estão fazendo aí no Brasil. O problema, minha irmã, é que eu acho que no Brasil, aqui também é muito legal, mas as coisas aqui são bem sérias. Você aqui, eu na minha casa, eu não posso, se eu quiser, por exemplo, eu sei fazer comida brasileira, vou botar ali uma plaquinha, vende-se comida brasileira. A polícia vai estar na minha porta em 2 minutos. Eu não tenho esse direito de fazer isso. Na sua casa, você não pode nunca fazer comércio. Nunca. Nunca. E todo comércio que você fizer tem que ser declarado. Mesmo que seja artesão, tem que ser declarado, porque aqui você é obrigado a ter seguro para tudo. Eu tenho seguro na minha casa, eu tenho seguro do carro, eu tenho seguro do cachorro, eu tenho que ter seguro. Se alguém entra na minha casa e meu cachorro morde alguém, se o meu cachorro não tem seguro, eu posso ir preso. Eu não posso tirar, se eu saio no meio da rua, se a polícia me para no carro, a primeira coisa que ele vai me pedir depois da minha carteira é o meu seguro do carro. Se eu não tiver seguro, eu vou preso. Mas não é melhor você viver assim? Claro, mas é isso que eu estou falando. Sim, mas então, o brasileiro tem que ter um pouco mais de responsabilidade, mais um pouco de empenho, assim, fazer as coisas mais seriosamente. Eu estava falando... O Rio de Janeiro, eu não sei, eu também não estou falando do Rio de Janeiro todo, mas eu tinha uma impressão que tem uma mistura para comer, tem futebol, tem praia, tem samba, amanhã a gente vê como é que a gente vai viver. E não é assim, gente. A gente não vai ir longe, a gente não vai conseguir fazer nada assim. A gente tem que ter uma organização, tem que ter isso. Se essas pessoas que você está me dizendo, se elas fossem já sido declaradas como vendedoras, não teria o problema de hoje em dia. O governo poderia estar diretamente dando dinheiro para elas sacando na conta, não? Ela não teria que agora, com a pandemia, estar se arriscando indo no banco para poder fazer a conta, abrir todo esse sistema. Tinha que tentar não controlar, mas pelo menos... Ai, meu Deus. Cadastrar isso, certificar, cadastrar todas as fontes de renda das pessoas. Só que as pessoas, não todas, só que algumas pessoas pensam, se eu me cadastrar, vou ter que pagar imposto. Então não é interessante. Mas só que... É porque aqui você paga e você não tem retorno. Se você tivesse retorno, você pagaria com prazer. Só que aqui a gente paga imposto altíssimos de tudo e não tem retorno nenhum. O imposto, você sabe mais ou menos, eu não sei quanto é o imposto daqui. Nossa, aqui a gente paga imposto para tudo. Para tudo, para tudo, para tudo. Eu sei, o Brasil, o imposto é bem caro. Bem mais caro do que aqui. Não, aqui é imposto... Se você bobear, a hora que você receber, você está pagando. E por quê? Essa gente dos 600 euros, que ganhou os 600 euros, também eram... 600 reais. Se fosse euro, estava bom. Ainda mais agora, você viu quanto que tá o euro? 6 vezes mais do que o real, meu Deus. Se fosse euro, tava bom. Tava bom pro povo. Tá. As pessoas que ganham 600 euros, 600 reais, eu vou conseguir. Elas trabalhavam ou não trabalhavam? É só pessoas que trabalhavam ou pessoas... Todo mundo pode beneficiar desses 600 euros? Ou é só os autônomos ou pessoas que trabalhavam, tinha que ter carteira de trabalho? Não, qual é o sistema desses 600 euros? Desempregado, autônomo, a mãe solteira, né? A mãe solteira ainda vai receber, parece, se eu não me engano, R$ 1.200, porque ela é vista como quem... era a ajuda? Qual é a ajuda da mãe solteira que tem? Qual é a ajuda que a mãe solteira tem no Brasil antes do coronavírus? Que ela ganhava? Nenhuma. Pois é, aqui... Se ela tivesse alguma inscrição em algum programa desses. Não, aqui uma mãe solteira é automaticamente mais valorizada que uma mãe, e até porque, como você está casada, você tem 2 pessoas trabalhando. Aqui eles dão até mais prioridade à mãe solteira. Então, desde que a criança nasce, o governo já tem que ir lá e registrar a criança, dizendo se você é solteiro, se você não é casada, e cada ano você vai botando a tua situação.
todas as mães solteiras aqui ganham, dependendo dos filhos, de quanto elas tiverem. Algumas ganham 2 salários, 3 salários sem fazer nada. Só para tomar conta, sem fazer nada, me desculpa, né? Não, só para tomar conta dos filhos. Aqui não, aqui ela é discriminada porque ela é mãe solteira. Pois é. Então, Amor, essas coisas tinha que... O que você vê? Você acha que você vê o Brasil melhorar depois dessa pandemia? As pessoas começarem a enxergar as coisas diferentes, começarem a lutar pelos seus direitos? Eu gostaria realmente. Gostaria realmente que as pessoas começassem a lutar pelo direito, né? Tem algo... O pior... que eu conheço meu povo brasileiro, gente. Mas, enfim, tem que acreditar e tem que ter um pouco de... Ai, meu Deus. Mudança. Tinha que ter uma mudança radical cultural, na mentalidade do brasileiro e uma valorização, sobretudo, da vida, né? Porque no Brasil a vida, infelizmente, como diz o Bolsonaro, eles tomam um banho de esgoto, tá maluco? E ainda fala que a gente tem que ser estudado. Pois isso, que a gente tem que ser estudado, que tomamos banho. Cara, isso aqui é repetido quase todos os dias. Olha como o presidente representa o povo e o povo ainda... Bate palma. Amor, o papo tá bom, só que se eu não encerrar, nós vamos cair daqui a pouco, porque Sim. Tem tempo de conexão e o pai Jorginho já mandou mensagem. O pai Jorginho tem que ficar de olho, porque da última vez que a gente se empolgou e falou, nós caímos, todo mundo fora do ar. Adorei falar com você. Eu que gostei muito de falar com você. Quero que a gente se veja pessoalmente, né? Ou você vem para cá, assim que a pandemia acabar, eu tô indo no Brasil, vou ver se dou um pulo aí em São Paulo, você vem no Rio e me vê. E quando você vir na Europa, vem aqui me ver, né, minha irmã? Então, amor, eu ia, né? Eu ia em março. Agora não tá muito bom, não. Não. Aí mudamos para abril. Aí começou a ficar ruim de novo. Aí mudamos para outubro. Aqui tá complicado. E aqui eles não estão... Me disseram na França que acho que não vão liberar o turismo tão cedo. Antes de setembro não tem previsão. Para antes de setembro aqui. A minha passagem eu mudei para outubro. Acho que tá para o dia 18 de outubro. Não, então a gente vai se ver. A gente vai se ver. Vamos. Eu vou ficar 20 dias aí na Itália. Que legal. Eu tenho um primo que mora em Roma. Natal esteve. Eu vou descer lá no aeroporto de Roma. É um lugar maravilhoso. Você é bem localizado no centro da cidade, você tem tudo muito perto. Muito bom, Roma. Não, mas nós vamos se ver sim. Oxe, você acha que eu vou aí do teu ladinho e não vou te dar um beijo? Eu também, tô louca pra te abraçar e te dar um beijo. Eu também. E para os demais, assim que eu tiver uma conexão melhor no Brasil, passar esses negócios, eu vou ter, porque todo mundo me pergunta isso e eu tinha que falar isso. Assim que eu puder, eu ponho em venda meus desenhos. O problema é que, minha irmã, que eu compro aqui em euros e tudo em euros. Se eu vender para o Brasil, eu vou perder um benefício enorme. Eu tenho que conseguir alguma coisa, algum intercâmbio, alguma impressora que faça uma impressão de boa qualidade e que a gente possa vender um produto barato e bom, um produto bom e com preço legal para o brasileiro, né? Não, com certeza, pode contar comigo. Vamos vender esses desenhos, sim. Esses desenhos são maravilhosos. Vou fazer uma exposição aí em São Paulo. Pra gente ir. Vou fazer uma exposição aí em São Paulo para a gente ir. Com certeza. Vamos fazer sim. Esses desenhos aí. Jorge, deixa seu Facebook, se você tiver mais algum canal para o pessoal te acompanhar. Eu tenho só o Facebook, que é Jorge Codesse. Eu tenho Instagram, mas eu não me sirvo muito. O WhatsApp, acho que você viu que eu quase não vejo, quase não. A gente não utiliza muito o WhatsApp aqui, é difícil. Só o Facebook mesmo, e às vezes Instagram. Aqui o WhatsApp a gente usa mais. Eu sei que vocês usam mais o Messenger, né? Aqui a gente usa mais o WhatsApp. Adorei falar com você. Eu também adorei. Eu te amo muito, minha irmã. Muito obrigado por muito
sucesso na sua nova carreira, em todas as suas